Nós estamos em contato agora com a deputada federal Carla Zambelli, do PSL aqui de São Paulo, a deputada da base do presidente Bolsonaro. Deputada Carla Zambelli, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes. E, deputada, nós vamos falar da questão administrativa, das propostas que a senhora está apresentando, inclusive coletando assinaturas para poder viabilizar uma redução de gastos com os salários de políticos e servidores integrantes de poderes executivos. Mas a senhora foi internada hoje, está com coronavírus, né, com Covid-19, e foi internada. Eu posso saber o que aconteceu? Em relação ao Covid, minha recuperação está muito boa, apesar de eu estar no 10º dia, então é o dia que normalmente as pessoas podem apresentar piora, mas no meu caso já fiz a tomografia e tudo parece bem, mas eles detectariam em alguns exames uma possibilidade de uma doença autoimune. Então eu dei entrada, na verdade, para aproveitar esse período de isolamento, continuar isolada, né? E ao invés de ficar sozinha em casa, isolada, estar num lugar um pouco mais seguro e que eu possa poder investigar essa doença autoimune que pode vir a prejudicar o andamento da minha melhora, por isso. Porque todos estão acompanhando o noticiário a respeito da doença desde que houve a confirmação, e a internação sempre dá a ideia de uma gravidade maior. Então, espero que se recupere rapidamente, né, das duas doenças, não Obrigada. Covid, e supostamente dessa também. Agora, deputada, e continuam os trabalhos também em relação à Câmara, que continua tendo as reuniões todas virtuais, né, votações também, mas a senhora está preocupada com essa questão de gastos com os servidores? Isso mesmo, Denise. A gente está passando por uma fase em que a gente tem que ter preocupação com a dívida que a gente está criando comparado com o PIB, né? Então, as reformas são muito importantes, em longo prazo isso é muito importante, mas analisando a quantidade de pessoas que perderam os seus negócios, né, mais de 700 mil negócios fechados, a quantidade de pessoas que perderam os seus empregos, e levando em consideração que servidores públicos continuam recebendo seus salários, a gente fez uma proposta, e aí eu quero fazer um parênteses bem grande, porque alguns servidores públicos acharam que a proposta se estende a todos eles. Na verdade, a gente pegou os servidores que realmente pesam no bolso da folha de pagamento, né, do setor público, que são aqueles que recebem acima de 15 mil reais, ou seja, de 15 mil reais até o teto, né, ou seja, até o teto que é o que eu recebo. Esses servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário teriam um desconto em folha de 25%, e esse valor iria para o combate ao Covid, para cobrir esse rombo que a gente teve de mais de 700 bilhões gastos para poder combater o Covid, sendo que desses 700 bilhões, 40 bilhões foram diretamente para os estados e municípios, e o restante em outros tipos de gastos, em crédito, em subsídios, etc. Agora, deputado, o próprio ministro Paulo Guedes resistiu de início a alguma restrição de salário do funcionalismo, acreditando que até a remuneração poderia ajudar a alavancar o consumo. A senhora acha que hoje, depois de todos os benefícios que foram concedidos, que os gastos que o governo teve que autorizar, a situação muda? Ela muda não do que o Paulo Guedes falou. Eu acho que a gente continua precisando desse dinheiro rodando, né? Mas se a gente puder equilibrar um pouco no sentido de que, por exemplo, a gente vê folha de pagamentos de desembargadores e juízes que tem gente recebendo 150 mil reais por mês. Ou seja, o teto para esses servidores, eles, em alguns casos, não estou dizendo todos, mas em alguns casos ultrapassa o teto. E eu acho que, eu não estou falando de algo permanente, tá? Ou seja, é uma PEC só para poder, durante 3 meses, a gente poder pegar esse valor para ajudar a cobrir um pouco da dívida, ou até quando durar a pandemia, dependendo do que o Congresso decidir. Mas eu acho que se cada um de nós... aí, outra coisa também, essa PEC, ela não influenciaria nas pessoas que estão na linha de frente do Covid, segurança pública e área de saúde, que é algo também que a gente não quer mexer, porque essas pessoas realmente deram a vida, né, por nós.
deram suas vidas, colocaram suas vidas em risco por nós. Mas esse dinheiro, ele não vai sair do bolso das pessoas e sumir, né? Ele vai sair do bolso das pessoas para poder gerar um pouco mais de estabilidade econômica para o país e que vai acabar até gerando também gasto público, por exemplo, com as obras, são 14 mil obras, ou seja, na verdade esse dinheiro não vai sair do mercado, ele vai continuar rodando. Eu só acho que é muito injusto, Denise, que pessoas que tenham perdido seus trabalhos, seus negócios, muita gente fechando as portas, né, dos seus trabalhos, enfim, e que nós, servidores públicos, que ganhamos, não falando daquele servidor que ganha pouco, mas o servidor que ganha bem, e que vai, eventualmente, se apertar um pouco, mas durante pouco tempo, eu acho que o sacrifício tem que ser de todos, então eu acho que é mais do que o valor em si, é o gesto, é dizer, não, eu também estou participando para reerguer o meu país. E para você ter uma ideia, para apresentar essa PEC, eu preciso de 171 assinaturas, e apenas 7 deputados até agora apresentaram, enfim, nos apoiaram nessa PEC. Então a gente vê que tem pouca vontade política, né? Ainda que eu diga que não é só no legislativo, que isso também vai ser no executivo, e em todas as instâncias, tá? Municipal, estadual e federal. Agora, deputado, a gente vê uma grande resistência quando se fala em mexer com o funcionalismo. A semana passada, aquela discussão do veto do presidente deixou muito claro isso. O veto foi derrubado pelo Senado, depois ele voltou na Câmara, mas com muita negociação, foi meio que um susto, né? Já tem em discussão também a prorrogação do veto, por exemplo, de desoneração da folha. Então, tem toda uma negociação sendo feita, mas a necessidade, por exemplo, de uma reforma administrativa está colocada. O deputado Kim Kataguiri está coletando assinaturas para que se respeite permanentemente o teto de salários, que é uma coisa que pesa muito no geral, mas tem a reforma administrativa que pode contemplar isso, tem outros gatilhos, e o governo amanhã deve anunciar um pacote bastante amplo em que ele tenta reformular várias frentes de atuação para viabilizar crescimento, manutenção de programas, criação do Renda Brasil e, ao mesmo tempo, com foco no fiscal. Então, não seria o caso de se ter alguma mudança, não apenas temporária, para fazer frente a essas despesas de curto prazo com a pandemia, mas para fazer frente à necessidade de um ajuste maior? Com certeza, Denise. A gente está esperando, inclusive, logo depois dessa nossa conversa, eu vou conversar com o Carlos da Costa, do Ministério da Economia. Não deu tempo de falar com ele antes para trazer para você algumas novidades, mas a gente deve ter novidades próximas aí, que estão sendo formuladas pelo Paulo Guedes. Na verdade, tudo estava sendo formulado antes da pandemia, né? Mas a pandemia, ela trouxe novas necessidades que não estavam sendo contempladas. Essa pandemia, realmente, você, como economista, sabe que mexeu demais com a economia do Brasil, que estava pujante, tinha tudo para crescer demais esse ano, e graças a Deus que a gente fez a reforma da Previdência ano passado para poder sentir um pouco menos esse ano, mas a reforma administrativa, esse teto dos gastos, essa responsabilidade das pessoas, quando a gente olha para a folha de pagamento do judiciário, e aí eu não estou querendo arrumar uma briga do legislativo com o judiciário, mas a gente nota, assim, que enquanto o legislativo tem o teto do salário, mas consegue gastar com seus assessores muito menos do que muitas vezes o gabinete de um desembargador, de um ministro, enfim, do judiciário, a gente percebe que precisa ser feito, sim, uma ampla reforma. E eu não estou falando de mexer com estabilidade daqui para trás, não, mas a gente reformular a estabilidade daqui para frente, até levando em consideração coisas que são no mercado. No mercado, Denise, você conhece bem também, eu sou gerente de projetos, né? Quem não cumpre com os seus resultados, quem não chega a determinados indicadores de desempenho, simplesmente não permanece em seus cargos. E essa estabilidade, ela gera para o servidor público, é lógico que nós temos excelentes servidores públicos, e eu tenho conhecido muito deles, excelentes técnicos, pessoas que se doam de verdade, mas para esses a gente nem precisa de regra, né? A gente precisa só estabelecer algumas regras de entregas de resultado, para que o funcionalismo público realmente funcione.
e tenha também um resultado parecido, por exemplo, não só no legislativo, no judiciário, como eu falei, mas também no executivo, né? Ou seja, por que a diferença tão grande entre determinados assessores executivos? Então, esse desempenho, ele tem que ser medido e ele tem que ser cobrado. Perfeito, ouvimos a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Deputada, agradeço muito a sua participação. Nós marcamos a entrevista antes da senhora ir para o hospital ser internada. Espero uma breve recuperação e agradeço a sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade, Denise, um grande abraço, é sempre bom estar aqui com vocês, ainda que seja do hospital. Eu espero que fique bem. Muito obrigada.